O último dia 10 de julho marcou os 90 anos de nascimento do militar e cientista maranhense Renato Acha. Por ensejo da data, a Fundação Maurício Grabois, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, a Seção Regional Maranhense da SBPC e o Instituto de Estudos e Cooperação Internacional, IESINT, promove este debate que ocorre no âmbito da 64ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. A atividade pretende homenagear aquele que foi uma grande referência do campo político democrático e nacionalista, destacando o legado e a atualidade de seu trabalho como referência para as novas gerações de maranhenses brasileiros. Falecido há 16 anos, em junho de 1996, Acha foi o primeiro ocupante do cargo de Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. Teve papel importante também no campo diplomático, como integrante da Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, participou das definições internacionais sobre o uso da energia nuclear. O político maranhense foi ainda subsecretário de Relações Exteriores na gestão de Santiago Dantas, quando o Brasil, sob a presidência de João Goulart, adotou uma política externa independente e altaneira. Para falar sobre o legado e a atualidade de Renato Acha, passo nesse instante a compor a mesa e chamo os seguintes expositores. Representando o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, eu convido à mesa José Raimundo Braga Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB. O professor Zé Raimundo Coelho trabalhou no INPE, na gestão do ministro Acha, no período em que o Acha ocupou o Ministério da Ciência e Tecnologia. Convido também a compor a mesa o jornalista Álvaro Rocha Filho, autor do livro Renato Acha, Energia Atômica, Soberania e Desenvolvimento. Álvaro também trabalhou com Acha no MCT e na Embratel também, né, professor Álvaro? Convido a compor a mesa conosco o professor Antônio José Silva Oliveira, físico, vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão. Convido a compor a mesa conosco o professor José Monserrat, que foi atualmente, ele é chefe da assessoria internacional da Agência Espacial Brasileira e também trabalhou com Renato Acha, sendo diretor de comunicação social do MCT no período Acha. Convido à mesa também Rex Nazaré Alves, físico, diretor de tecnologia da FAPERJ, ex-presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN. Renato Acha foi capitão de fragata da Marinha, participou de episódios importantes relacionados à definição da política nuclear brasileira. Como resultado desse esforço, hoje o Brasil dá passos importantes nessa área, construindo avançados equipamentos de enriquecimento de urânio para abastecer usinas energéticas e alimentar o submarino atômico que a Marinha termina agora de construir e que será peça fundamental da Estratégia Nacional de Defesa. Representando a Marinha, convido a compor conosco a mesa o capitão de mar e guerra Santos, que é capitão dos portos do Maranhão. E, por fim, para compor nossa mesa aqui, eu convido o deputado federal pelo PMDB, ele que é sobrinho neto de Renato Acha, o deputado Ricardo Acha. Pessoal, nossa mesa pretende ser uma singela, mas rica homenagem, como vocês podem ver, ao Renato Acha. Algumas pessoas aqui da mesa farão intervenções um pouco mais longas, de 15 a 20 minutos, como é o caso do Álvaro, como é o caso do Rex Nazaré. Teremos também algumas saudações, né, a essa data importante, que são os 90 anos de nascimento do Renato Acha. Antes, porém, de nós passarmos às falas,
um dos convidados à nossa mesa, que não pôde estar presente, foi o ministro de Estado da Defesa. Vamos todos sentar. Um dos convidados, eu ia falando, para a nossa mesa, foi o ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim. Ele não pôde comparecer aqui em São Luís do Maranhão, nessa oportunidade, mas ficou muito comovido com o convite. Celso Amorim também teve a oportunidade de trabalhar com o Renato Acha e achou importante essa iniciativa de nós promovermos essa sessão em memória de Renato Acha, pela relação que o tema tem a ver com o momento que o país atravessa atualmente, quando tem grande destaque a luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento. O Renato Acha foi um dos grandes nomes da luta por um projeto nacional, e o Celso Amorim, entendendo o sentido da homenagem, nos enviou uma mensagem para ser lida aqui nessa sessão, e eu gostaria de começar, com a permissão de todos aqui, lendo essa mensagem do ministro da Defesa, Celso Amorim. Legado e atualidade de Renato Acha. Saúdo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pela iniciativa deste evento e agradeço à Fundação Maurício Grabois pelo convite para participar desta mesa, que evoca o legado de um importante personagem da política brasileira no século XX. Estas minhas breves palavras não são de historiador ou de biógrafo, mas de quem trabalhou com o ministro Renato Acha e teve a oportunidade de testemunhar sua grande vocação de homem público. A característica que ressaltava de imediato em sua personalidade era o carisma. O comandante Renato Acha, como costumava ser chamado, devido ao tempo em que serviu na Marinha, tinha uma grande capacidade de cativar seus interlocutores e de angariar apoios. Sua trajetória política, sobre a qual outros falarão com mais propriedade no decorrer da mesa, ilustra isso. Quando fui seu assessor no Ministério da Ciência e Tecnologia, entre 85 e 87, assisti às muitas articulações políticas que realizava, frequentemente acompanhado de Pedro Simão, Valdir Pires e do Dr. Ulisses Guimarães, bom amigo com quem mantinha relação de lealdade política inquebrantável. Consciente de seu papel como quadro partidário, sabia sacrificar seu gosto pessoal à necessidade política. Foi o caso de sua saída do Ministério da Ciência e Tecnologia rumo ao Ministério da Previdência, maior em recursos e em influência, mas, para Renato Acha, menos atraente sob o ponto de vista do desafio intelectual. O convívio com o Renato era extremamente enriquecedor. Aprendia-se com suas qualidades, não apenas na prática de negociações e decisões, como também pela riqueza de sua experiência. Recordo-me de ouvi-lo sobre as discussões com Juscelino, João Goulart e Lacerda para a Frente Ampla, sobre as ocasiões nas quais, em decorrência dessas atividades políticas, foi preso pelo regime militar e depois cassado, embora estivesse muito longe de ser, na linguagem da época, um militante subversivo. Renato Acha tinha claramente uma visão estratégica para o Brasil, na qual as políticas externas, de defesa e de ciência e tecnologia, entre outras, integravam-se em prol do desenvolvimento nacional. Sua experiência nessas áreas não foi pequena. Como deputado federal e colaborador na obra pioneira do almirante Álvaro Alberto, bateu-se pelo desenvolvimento autônomo da capacidade brasileira de utilizar pacificamente a energia atômica. Feito representante do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica no fim dos anos 50, opôs-se resolutamente aos projetos que importariam na internacionalização dos minérios brasileiros. Como subsecretário particular de Santiago Dantas, ministro das Relações Exteriores no gabinete de Tancredo Neves, contribuiu para a execução da política externa independente, um marco histórico da isenção soberana e universalista do Brasil no mundo. Como primeiro titular da pasta de Ciência e Tecnologia, organizou a estrutura do Ministério, conduziu a política de informática, criou um setor especializado em biotecnologia, promoveu a pesquisa em novas tecnologias e patrocinou o primeiro grande aumento de bolsas do CNPq, medida precursora do programa Ciências Sem Fronteiras, que constitui hoje uma das prioridades do governo sob a presidência de Dilma Rousseff. A cooperação internacional na área de ciência e tecnologia, em que eu assessorei diretamente, foi uma das prioridades de sua gestão.
ao mesmo tempo em que manteve laços históricos, como por exemplo com a França, diversificou nossas parcerias externas, decisão naturalmente tributária da lógica pluralista da política externa independente. Com a Argentina, a cooperação nas áreas de informática e biotecnologia ajudou a adensar a agenda que, mais tarde, daria vida ao Mercosul. Buscou parcerias inovadoras com países como a Alemanha, Rússia e Japão. Foi com a China, porém, que veio a surgir o fruto mais vistoso dessa política. Fizemos uma viagem a Pequim, Archer, eu, Mauro Vieira, seu secretário particular, hoje embaixador em Washington, Marco Antônio Raup, então diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, hoje ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, e Clodovaldo Pavan, presidente do CNPq. Foram exploradas várias áreas e nasceu a ideia da construção conjunta de um satélite, que tornou-se realidade e veio a ser conhecido como o Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, o CIBERS. Hoje em dia isso pode parecer corriqueiro, mas não havia nada de trivial, em meados dos anos 80, em ir à China para fazer um satélite. Durante muitos anos, esse foi o maior projeto de cooperação sul-sul do mundo. Naqueles tempos, ao menos, a China era indiscutivelmente parte do sul global. Já que falamos do legado, mas também da atualidade de Renato Archer, é justo observar a grande importância que ele teve, tanto para o programa aeroespacial, quanto para o programa nuclear brasileiro, incidentalmente duas dentre as três áreas que a Estratégia Nacional de Defesa define como estratégicas para a defesa nacional do Brasil no século XXI. Gostaria de concluir com um comentário. Anos depois do meu tempo com Archer no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando eu já ocupava o cargo de chanceler do governo Itamar Franco, voltamos a ter contato próximo, já que ele presidia a Embratel. Falava-me com animação sobre a necessária independência do Brasil na área de telecomunicações. Pude constatar o mesmo entusiasmo pelo trabalho, a mesma dedicação integral à missão que lhe fora entregue. Ainda mais tarde, quando eu morava em Nova York, servindo na missão do Brasil junto às Nações Unidas, conversei com Renato, em sua condição de diretor do comitê que trabalhava pela realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2004. Novamente percebi dedicação e entusiasmo da parte de Archer. Um de seus discursos na Câmara dos Deputados traduz de modo muito singelo e verdadeiro esse seu infatigável empenho patriótico. Ao defender-se de ataques desferidos por opositores de suas posições nacionalistas na área nuclear, afirma: está claro, senhor presidente, que a força da verdade e a marcha do destino brasileiro não podem ser facilmente fulminados. E aqueles que se colocam na defesa dos legítimos interesses desse país têm de ver as suas ideias transformadas em ações, na medida em que expendem os seus pontos de vista com a devida compreensão dos rumos deste país. Para Renato Archer, era natural que a combinação de razão e patriotismo resultasse em transformação para melhor da realidade brasileira. Creio que, ao lado das qualidades humanas de que todos os amigos nos beneficiamos, seja esta a herança mais inspiradora que ele nos deixou. Brasília, 23 de julho de 2012, Celso Amorim, Ministro de Estado da Defesa.